A parte da crucifixão de Jesus é algo assim também dantesco. Aqui o Evangelho de Lucas, capítulo 23, mostra o momento em que Jesus seria crucificado. Verso 26 em diante. E enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que tinha vindo do campo, e puseram-lhe a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Uma multidão do povo seguia, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas e seus filhos, porque virão dias em que se dirá: bem-aventuradas as estéreis, que não geraram nem amamentaram. Nesses dias dirão aos montes: caiam sobre nós, e as colinas caiam sobre nós. Porque se isso é feito a uma madeira verde, o que será feito à madeira seca? E também eram levados outros 2 com eles, malfeitores, que seriam executados com Jesus. Então, Jesus foi sendo levado até o Calvário, e ele estava agora, além de toda essa angústia física, mental, emocional, que o Dr. Ricardo descreveu, agora começou também a parte, assim, da pancada. Passou a noite toda em claro, apanhando, perda de sono. Teve um momento em que Pilatos manda que os soldados ali torturem Jesus, e entre as coisas que eles torturavam Jesus, eu vou mostrar algo aqui, Vilela, que veio do Oriente Médio, e nós temos lá no museu uma planta dessa. Olha isso aqui. O que é isso daqui? Eu vou... Caiu uma coisa aqui. Ó, corta pra cá, acho que dá pra... Ai, cara! Mano! Pegou? Pegou legal aqui. Mano, ó. Essa plantinha é chamada de Spina Christi. O nome já diz tudo. Spina Christi, espinho de Jesus. Vocês estão vendo que os espinhos são grandes? Eu não sei como é que consegue ser o zoom da câmera aí, mas ele tem um espinho e em cada espinho ele tem mais 2 outros espinhos aqui, olha. Ele até parece uma cruz. Tá vendo? Ele tem um espinho e outros 2 espinhos aqui. Em Jerusalém há uns 3 ou 4 tipos diferentes de espinheiros. E esse é o único espinheiro de Jerusalém que é maleável para produzir uma coroa de espinho, para tecer uma coroa de espinhos. Que os outros não os outros quebram. Os outros quebram. Não dá pra fazer. Se você pode até fazer. Pode? Pode. Se você... Ô, Lene, vem aqui. Presta a cabeça um pouquinho. Olha lá. Faz Vai rascar o meu cabelo aí. Dá pra fazer. Agora imagina isso sendo colocado com força. Nossa. Tipo um capacete. E não foi talvez só assim. Eles podem ter feito... Mais de uma volta, talvez? Mais de uma volta e aqui por cima também. Tipo um capacete mesmo. Sei. Então, quando você coloca isso na cabeça de alguém, deve ser uma coisa, assim, terrível. Terrível, sabe? E ele tendo aquela coroa de espinhos na cabeça dele, sofrendo tremendamente com tudo aquilo. Eu vou pegar até essa parte aqui do Evangelho que mostra o momento em que Jesus foi torturado pelos... Sim, mas então ficou claro para você que está em casa. Esse aqui é uma árvore de Jerusalém, é um galho que a gente trouxe, porque lá no museu no MAB, no final do nosso podcast aqui hoje, eu vou falar sobre o MAB para você. Nós temos uma árvore dessa que a gente trouxe do Oriente Médio, plantou e ela já está grande. Nós plantamos 3. Aí o vento foi e derrubou uma. Tava pequenininha, né? Agora ela tá grande, tá enorme. Só que uma delas caiu com o vento, aí tivemos que replantar de novo. Mas, assim você vê, a coisa fica muito forte. E essa foto, Lene, é do Getsemane hoje, como tá, hoje em dia, né? Do Getsemane, do jardim, né, e da gruta. Sim, tem a foto. Eu tive lá. O que seria Nós estávamos juntos lá, inclusive, o que seria né? diferente, Rodrigo, dessa época Olha, daquela? Estão vendo a árvore que está mais no meio ali, mais grossona? São oliveiras, né? Tá. Alguns dizem que essas oliveiras podem ter 2.000 anos. Mas já vi botânicos dizendo que o máximo que elas teriam seriam 800 anos. Então não são as mesmas. Não são as mesmas da época de Jesus, mas podem ser filhas daquelas que estavam lá na época de Jesus. E foi em algum canto aí, perto dessas oliveiras e perto da prensa da azeitona também, porque é interessante que, nem para imaginar, se fosse só o aspecto físico, já era
terrível. Mas Jesus ainda estava com a angústia mental da separação do Pai. Ele era o cordeiro, estava marcado desde lá de trás para morrer. Chegou o momento do sacrifício. E aí, quando ele é crucificado, que fala que ele foi crucificado e colocaram um ladrão à sua direita, né? Pediram Simão, o sirineu, para levar a cruz. Você sabe que na arqueologia a gente tem levantado mais ou menos como é que seria, provavelmente, a posição de um crucificado. E ela é bem diferente do que os Caravaggios na vida imaginavam, os quadros que retratados, a gente tem, né, retratados nos Caravaggios, nesses quadros aí. Tinha a crucificação que nem a gente vê nos quadros, e tinha de ponta cabeça também. Não, na verdade, ponta cabeça a gente tem o caso de Pedro. Só ele? Não era comum? Não era comum, não era comum. Tá. Nós temos casos de mulheres que foram crucificadas pelos romanos e elas eram colocadas de costas, porque às vezes a pessoa era crucificada nua. Sei. Então a primeira coisa, Jesus não estava com roupa, só para ver como é que é daquele jeito. E, aproveitando esse ensejo, eu quero que agora, que eu vou mostrar agora no programa, se você já ficou assim, estarrecido com isso, eu até quero... Pega de novo aqui, Vilela. Porque isso aqui, para mim, sabe, quando eu vi, mexeu muito comigo, gente. Isso aqui é muito forte. Você está tocando na história. Você já imaginava que a coroa de espinho de Jesus podia ser um negócio desse jeito aqui? Porque no Brasil não tem esse espinheiro desse jeito aqui. Né? Olha como é que é terrível isso aqui, é coisa real. Agora é a hora de você chamar sua mãe, outras pessoas que talvez não estão acompanhando o podcast com você, porque eu vou mostrar alguma coisa arqueológica muito forte relacionada a Jesus, tá bom? O Lene tá aí, o que o Lene tá aqui, ó. Procura? Já achou esse aqui, tá bom. Esse aí. Normalmente, os quadros da cruz, eles não mostram todo o terror que foi. Ali você tá vendo que Jesus está com um pano cobrindo as partes íntimas, não é isso? Os pregos assim com um pouquinho de sangue no pé, um pouquinho de sangue na mão. Mas foi muito mais terrível do que isso. Muito mais terrível. Para começo de conversa, os romanos não crucificavam as pessoas com paninho aqui. Não? Não. Então vou chocar vocês com o que eu vou dizer. Jesus provavelmente estava nu na cruz do Calvário. Qual é o motivo? Humilhar. Humilhar mais ainda. E antes que alguém pergunte, mas onde é que fala isso na Bíblia? Gente, a Bíblia fala que ele foi crucificado. E eu tenho o quadro como os romanos crucificavam. Então, o mais lógico é imaginar que Jesus foi crucificado como qualquer outra pessoa era crucificada pelos romanos. Eles não falavam assim, não, esse aqui é o Filho de Deus, vamos tapar. Então eles colocavam a pessoa nua para poder potencializar a agressão emocional contra ela. Então, eles não queriam matar apenas o corpo, eles queriam matar o moral da pessoa, sabe? O sentimento dela. Era uma tortura psicológica também. E eu não sei se já deu tempo do pessoal chamar aí os parentes. Eu vou colocar uma luva aqui, porque eu vou mostrar para vocês alguma coisa aqui. Sobre a crucifixão, e aí essa parte eu sei que o Dr. Ricardo vai ajudar a gente bem aqui, porque eu vou falar do ponto de vista histórico. Eu estou colocando a mão aqui, não é nenhuma cirurgia, não. Ele vai falar do ponto de vista médico. Eu coloquei essa luva aqui porque eu trouxe para mostrar para vocês, primeiro, esse exemplar aqui. Esse aqui é uma prótese. Qual câmera que eu mostro, Lene? Aqui, ó. Essa do meio aqui? Mais pra cá. Aí. Aqui? Ok, já achei. Eu vi aqui o reitor. Aqui vocês estão vendo, na minha mão, uma prótese de um calcanhar. Estão vendo aqui? Sim. E um prego atravessando o calcanhar. Essa é uma prótese. É uma prótese idêntica à que está no Museu de Israel. Qual é a história dessa prótese? O calcanhar, vou fazer assim para o pessoal poder ver, olha. O calcanhar com um prego atravessando o calcanhar. E vou mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Isso aqui é um prego original de crucifixão. Tá vendo? Ele é grosso. É lógico que tá faltando a parte de baixo aqui, ele tá quebrado. É um prego romano típico de tradução, de crucifixão. Isso aqui é original, tem 2000 anos. Isso aqui é do 1º século. Agora você pode me perguntar, Rodrigo, como é que você sabe que esse prego era para crucifixão? Vou mostrar mais um pouquinho para vocês os detalhes aqui, olha. Isso aqui é do acervo do MAB, e eu trouxe para vocês aqui, tá bem? Nós temos 3 pregos de crucifixão lá.
Como é que eu sei que esse é de crucifixão? É simples, porque quando os judeus, na época de Jesus, morriam, eles tinham uma superstição que até hoje nós não sabemos qual a razão dela. Nós sabemos a superstição, mas não por que a tinham. Eles colocavam dentro do ossuário deles um prego de alguém que foi crucificado. E o judeu também carregava no bolso, como um amuleto de boa sorte, um prego de crucifixão. É como a história é feita de fragmentos, nós temos às vezes a informação, mas não temos o porquê dela. Então, durante algum tempo, os arqueólogos encontravam dentro de túmulos de judeus pregos como este. E até então pensavam, será que era prego para pregar o caixão do judeu? Não faz sentido porque o judeu não enterra ninguém dentro de caixão. Certo. Eles jogam o corpo na terra com tudo. E na época de Jesus, quando o corpo era colocado dentro de uma gruta, eles deixavam dentro da gruta e quando os ossos já estavam todos soltos, eles colocavam os ossos dentro de uma caixa de pedras chamada ossuário ou ossário. Não precisava de prego ali para pregar nenhum caixão. Não há nada que justifique a presença de pregos dentro de túmulos de judeus. Até que alguém, cruzando dados com a Mishnah, o Talmud e literatura judaica, falou, espera aí, esses pregos eram de crucifixão. Por que sabemos? Por dois motivos. Em primeiro lugar, porque os judeus tinham esse costume de carregar pregos de crucifixão consigo até na morte. E em segundo lugar, porque nós temos relatos de como os romanos faziam a cruz, como eles crucificavam, o tipo de prego que usavam, e o detalhe bate. Entendi. Então, como esses pregos foram encontrados dentro de túmulos judeus do primeiro século, esse aqui foi um prego que crucificou alguém. Assim como os pregos de Jesus. E o calcanhar com o prego atravessado que eu mostrei? Da onde que ele vem? De novo aqui. Tá. O calcanhar dele tinha... deixa eu ver aqui. Ok. O calcanhar tinha um prego atravessado. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. Prego bem atravessado aqui. Você pode ver de vários ângulos. Então, esse foi o primeiro exemplar de um crucificado que foi encontrado. Aqui, olha, esse exemplar que está aí, por exemplo, olha, esse foi um exemplar de um crucificado encontrado na Itália. E a gente sabe, não encontrou o prego, mas pelo buraco nos dois calcanhares, percebeu-se que a pessoa também tinha sido Trespassada por um prego. Por um prego, tá vendo? Esse foi encontrado na Itália. Se achar a foto errada, eu peço para ir passando. Esse aqui foi encontrado, esse foi o da Itália. Esse foi encontrado na Itália. Esse que foi encontrado na Itália é o que eu mostrei os calcanhares furados ali. Então esse sujeito foi crucificado. E mais um agora. Então eu já mostrei então dois exemplares de crucificados. Yohanan ben Hagakol, que eu mostrei aqui agora, e esse outro que foi encontrado na Itália. E esse aí foi encontrado em Cambridge, na Inglaterra. Veja bem, você tem lá a ossada do sujeito e você tem também o calcanhar e, curiosamente, com o prego também atravessado. Então a primeira coisa que a gente já mudou no entendimento arqueológico é que, diferente daquele quadro que o Lenin mostrou antes, os pregos não ficavam no peito do pé. Ah, tá. Dá uma olhada. Depois coloca... Se quiser colocar aquela imagem lá de novo, Lenin, os pregos não eram fixados no peito do pé, eram nas laterais, no calcanhar do crucificado. No calcanhar do crucificado. Olha lá, tá vendo aí? Os pés estão no peito do pé. Não, é provável que era no calcanhar que ficava. Tem uma outra imagem que eu mandei para a Fábio aí, que são a imagem que tem um desenho de 3 formas de cruzes diferentes, Lenin. Enquanto o Lenin busca essa imagem lá, agora eu vou mostrar para você as posturas de alguém na cruz que foram levantadas ao longo do tempo e qual aquela que hoje prevalece mais na academia. A cruz, ninguém morria por causa da cruz. A pessoa morria de desidratação e tudo mais, mas eles faziam de tudo para que o sofrimento durasse dias. Um crucificado demorava em média 3, 4 dias para morrer. Por isso que quando Jesus morreu com 3 horas aproximadamente de crucifixão, Pilatos se surpreendeu quando ele recebeu a notícia que Jesus já havia morrido. A Bíblia fala que Pilatos se surpreendeu, porque demorava dias. E essa era a intenção, inclusive. E essa era a intenção, para humilhar mais ainda. Eu tenho aqui a forma A, B e C. A partir do achado de Yohanan ben Hagakol, os legistas começaram a imaginar como é que poderia ser a posição de um crucificado.
Aí a posição A, imaginava que a pessoa era colocada com as pernas abertas assim, e talvez o prego era colocado nos dois calcanhares, um atrás do outro, e um pedaço de madeira ali. Certo. Depois a forma B, do meio ali, que era um prego atravessando os dois calcanhares. Mas hoje, na academia, a possibilidade que mais tem adeptos acadêmicos é a posição C. Com a diferença que o camarada não era amarrado aqui, ele era pregado mesmo, tá bom? Mas os pregos eram colocados na lateral, assim. E nessa posição, até as pessoas olharem em casa, vejam que nas duas primeiras cruzes dá para ver isso melhor do que na terceira. Debaixo das nádegas tem um pedaço de madeira, tá bom? Esse é um banquinho chamado sedícula. Sedícula. E como é que era a questão? A pessoa, imagina que eu tô aqui na cruz, os pés afastados, um pregado de um lado, outro de outro. Inclusive encontraram restos no original disso aqui de oliveira. Então o sujeito foi crucificado numa madeira de oliveira, que era a madeira que mais tinha lá em Israel. E aqui, com as mãos para cima, assim, a primeira coisa que muda é o meu tom de voz. Porque você comprime muito aqui os pulmões. Perceberam que minha voz mudou? Se eu faço assim, olha que eu não estou na posição exata de um crucificado. E aqui você, com o tempo, começa a perder a oxigenação, você começa a perder a capacidade de respirar. Aí você, para respirar, você tem que levantar. Aquilo no levantar, fazendo uma força ali do lado, doía demais. Demais o pé. E aí você caía de novo e se apoiava no sedícula. Que é aquele banquinho. Que é aquele banquinho. Aí quando eles queriam apressar a sua morte, eles praticavam o que é chamado de crurifragium. Quebrar as pernas para que você morresse asfixiado mais rápido. Que é feito com Jesus. Com Jesus ele não faz, mas faz com os dois ladrões. Não. Quando eles vão verificar se Jesus tinha morrido, aí viram que ele já tinha morrido, aí eles quebraram as pernas dos dois ladrões, que aí realmente eles morreram mais rápido. Entendi. E ao ver que Jesus já tinha morrido, ele só fixa a lança ali em Jesus e sai sangue, água. Que eu acho que o Dr. Ricardo pode explicar melhor esse filme. É porque ali no calcanhar você está pegando justamente a parte da cartilagem. E mesmo assim foi furado, não foi quebrado. Nenhum osso seria quebrado. Exato. Entendeu? Ali não seria uma questão de quebrar. Ele foi furado na parte da cartilagem aqui, porque aqui você tem o tendão, tem a cartilagem. Então você consegue ter uma firmeza que segura o corpo, mas não quebrou nenhum osso. Não houve necessidade de ruptura de osso.